Salve, galera, vamos aí. A 36ª rodada está acabando o Cartola, né? Vamos hoje apresentar para vocês a análise dos jogos, um time do canal e o desempenho do nosso canal na rodada passada. Hoje à noite, live dos convidados. Amanhã, live completa no horário das 19 horas no canal Rádio Cartola Brasil aí. Então vamos para nossas apresentações. Aqui foi o desempenho do nosso canal na rodada passada, né? Mitamos praticamente com todos os times, até o time do desafio, para quem não está acostumado aí, fomos bens. Só não fomos melhor porque não escolhemos o Caio Jorge de capitão. Se tivesse sido o Caio Jorge de capitão, a mitada teria sido muito grande aí, principalmente no time lá de 128 pontos e atingir para cima de 140, tá? Então foi um desempenho bom aí para a rodada aí dos nossos times. Aqui é o que eu vejo dos jogos para essa rodada, né? Vejo uma vitória do Fluminense com um possível SG aí de 25% por parte do Fluminense. Por quê? Considerando o bom momento do Fluminense e o jogo sendo no Maracanã, onde vem de 7 vitórias consecutivas, segurou o SG em 6 e com os desfalques do São Paulo, o Fluminense é favorito para vencer o confronto. Além de que o São Paulo não vem bem jogando fora de casa. Tem várias derrotas e ainda nos últimos 6 jogos cedeu 4 SGs. A expectativa é de um jogo disputado com o time carioca, né, com o Fluminense, com chance de sair bem aí na vitória. Isso é a minha opinião em relação a esse confronto. Em relação ao confronto de Juventude e Bahia, você vê, o confronto verdinho claro significa a possibilidade de vitória mais leve, tá? Não é aquela vitória com certeza. Aí a gente tem o Juventude e Bahia, que está no amarelo, que a gente tem que tomar atenção, tanto porque o Juventude ainda está brigando aí, tentando achar uma chance aí de sair da zona de rebaixamento, acho muito difícil. E o Bahia fora de casa não vem bem, mas mesmo assim ainda está disputando ali para não sair da zona de Libertadores, né? Considerando que o Juventude em casa tem a necessidade desesperada de pontos, o time deve lutar muito. No entanto, o Bahia, no primeiro turno, venceu por 3-0. A equipe baiana está em um nível técnico mais elevado do que, eh, do que do que o Juventude. Mas temos que ficar esperto, pois o Bahia não vence fora de casa há 8 jogos, somando seis derrotas e 2 empates. É provável que o Bahia consiga um resultado positivo, mas o Juventude venderá muito caro essa derrota aí. Caro, né? Já que tem que vencer, jogar um jogo para vencer em casa de qualquer jeito. Para mim vai ser um jogo tenso, o Juventude pressionando do início, no início, mas com qualidade técnica do Bahia sendo maior, vai ser mais difícil para o Juventude. Porque o Bahia é bem melhor. O empate será o resultado mais positivo aí para mim, e para o Bahia, né, que para mim é favorito. Então eu vejo esse jogo aí um jogo bem equilibrado, com chance de empate. Se tiver um favoritismo é muito leve para o lado do Bahia, muito leve mesmo. Aí vamos para Internacional e Vasco, esse time está em vermelho, porque é um resultado muito incerto aí, né? Tanto para os dois estão brigando aí pela zona de rebaixamento, né? Os dois num perigo. O Internacional teve a chance de ganhar um fôlego, perdeu um empate aí. Normalmente o Internacional fora de casa também não joga bem, né? O Vasco também vive um dos piores momentos na competição, tem vindo de sequências de 5 derrotas consecutivas, sendo 2 em casa. O Vasco necessita urgente de pontuar para sair da zona de rebaixamento. O Internacional também não vem bem jogando fora de casa. Nos últimos 8 jogos venceu um e empatou um. Perdeu os outros 6. Também passa por um momento difícil. Está lutando para sair da zona de rebaixamento. Vejo um jogo bem disputado, com boas possibilidades de empate. Pequeno favoritismo para o Vasco aí, né, por estar jogando em casa e ter o apoio da torcida.
mas vai ser um jogo bem intenso e difícil aí para a rodada. Eu, de certa forma, temos alguns jogadores que pode ser interessante aí por parte do Vasco, por parte do Inter, né? Aquele negócio. Alan Patrick pode entregar a média básica, né? Se quiser jogar bola aí, mas fora de casa também não tem feito grandes pontuações. Mas são jogadores assim que a gente tem um jogo muito incerto aí, esse jogo do Vasco e Inter. Por isso no vermelho aí, para ficar bem tenso aí. Aí temos Santos e Sport. Eu vejo vitória do Santos, o Sport já rebaixado, já caiu, fora de casa também não joga bem. O Santos precisa dessa vitória e não é certeza, né? Certeza de rebaixamento. Então, o Santos precisa da vitória. Vai jogar a vida dentro da Vila Belmiro. Neymar deve vir para o jogo. Foi poupado no outro para vir para esse jogo. Então, o Santos tem que vencer e vencer bem forte. Então, é um jogo que eu vejo sim vitória de chance, até com a chance aí de SG aí. Pequeno, tá? Mas existe essa chance. O esporte já rebaixado, sem maiores objetivos na competição, o Santos entra como favorito. O Santos tem a necessidade urgente de pontuar e contará com o apoio da torcida na Vila Belmiro. A expectativa é que o Santos, apesar dos desfalques, consiga impor seu ritmo de jogo e vença o confronto, já que o time vem de apenas uma derrota nos últimos 8 jogos e o Sport, fora de casa, não venceu as últimas 8 partidas. Veja a possibilidade de um SG por parte do Santos. Os desfalques do Santos não é aquele desfalque, né? Eu acho que vai ter 2 suspensos, se não me engano, o Igor Vinícius, né? Não, o Igor Vinícius já cobriu suspensão, volta. Não sei se quem foi mais que tomou cartão agora, mas o desfalque do Santos não vai mexer muito com a qualidade do jogo contra o Sport. Aí temos Vitória e Mirassol. Está verdinho, claro, mais por causa do Mirassol do que por causa do Vitória. Mas o Vitória também vai fazer um jogo complicado aí para o Mirassol, né? Eu acho que é um jogo bem propício para um empate aí, tá? Com o pequeno favoritismo para o Mirassol. O Mirassol vem jogando muito, né? Outra vitória, está praticamente consolidado aí dentro da zona de Libertadores. E o Vitória vai tentar jogar pelo menos para sair com um empate aí, caso o Santos vença o jogo, né? Porque o Santos está com 38, o Vitória está com 39. O Santos vencer vai a 41 e o Vitória fica com 40, desce para a zona de rebaixamento, mas fica um ponto atrás do Santos, que vai ter que pegar o Cruzeiro e o Juventude. Então, o Vitória vai lutar esse jogo dentro de casa, com o apoio da torcida aí. Apesar da pressão, com a pressão que é da necessidade da vitória, o Mirassol chega bem, num momento mais tranquilo do que o Vitória, né? E mais bem organizado. O confronto, no geral, é considerado equilibrado, já que o Mirassol, fora de casa, não vem bem há 6 rodadas. Então, para o Vitória, é, é uma boa diferença aí para a rodada. E o Vitória tem mais equilibrado em casa, no fator casa, é maior motivação, podem fazer a diferença para o Vitória. No entanto, o histórico recente e a solidez do Mirassol indicam que o jogo não vai ser fácil, tá? Para os baianos. Vejo um jogo tenso, com o Vitória terminando em empate e uma vitória magra por parte da equipe do Mirassol. Eu não vejo FG para essa rodada. Se o Vitória vencer, o Mirassol vencer esse jogo, é um jogo bem magrinho, joguinho para 2-1, 1-0 aí pro Vitória. Mas vai ser um jogo tenso. Vai ser um jogo tenso, mas com possibilidade de vitória assim do Mirassol nessa rodada. Eu, de certa forma, pensaria até talvez em colocar esse jogo num laranja, em vez de verde, mas como o Mirassol vem muito melhor, eu postei no verde aí por causa do Mirassol.
mas é um jogo tenso, porque o Vitória precisa. E será que o Mirassol entrega o jogo para o Vitória? Não sei, eu acho que não. Aí temos Ceará e Cruzeiro. Eu acho que é um jogo, o Ceará também é outro que está numa briga ferrenha aí para a zona de rebaixamento. Se perder para o Cruzeiro, corre um risco, mas um risco enorme dele cair. Ele tem jogos difíceis, né? Porque imagina, Santos com 39, 38, Vitória com 39, Ceará encostando 32. Se o Vitória empata, vai a 40. Se o Santos vence, vai a 41. Já começa a bater a água na bundinha do Ceará. O Cruzeiro, fora de casa, também não vem aí grandes coisas na rodada, tá? A partida vai ser muito disputada com o Ceará jogando em casa. E com a pressão da torcida, mesmo o Ceará não tendo grandes resultados, enquanto o Cruzeiro vem de vários empates nos últimos jogos fora de casa. Então, não pise demais a mão no Cruzeiro. A necessidade de vitória do Ceará e a solidez do Cruzeiro tornam o confronto imprevisível. O empate pode ser um resultado bem aceitável, mas pode ser insuficiente para o Ceará em sua luta contra o rebaixamento. A partida tem grande chance de terminar em empate ou com uma vitória do Cruzeiro, até uma possível SG do Cruzeiro. Por isso eu pus o verde. O Ceará vai brigar, mas em casa não vem bem. Os jogadores vão lutar aí para tentar. O Cruzeiro fora de casa às vezes dá uma vacilada, mas veio de uma boa vitória. O Cruzeiro vai tentar aí chegar aí, pelo menos em segundo lugar, porque o Palmeiras pode dar uma vacilada, o Flamengo dificilmente eu acho que alguém tira o título. Então existe ainda a possibilidade do Cruzeiro encostar no Palmeiras e tentar até o final do campeonato ainda ser vice-campeão. Então, isso daí que vai prejudicar um pouco a vida do Ceará. Corinthians e Botafogo. Um jogo que eu ponho no laranja, né? Por quê? Porque é um jogo difícil entre 2 times que estão em níveis diferentes. O Corinthians vai jogar em casa, é claro, sempre um pouco mais favorito do que o Botafogo. Mas o Botafogo tem um time e uma defesa bem sólida. O Corinthians tem muitas dificuldades de fazer gols. Então, eu vejo assim um possível empate para essa rodada, né? Então, para mim é uma partida que promete ser bem equilibrada, né? Buscando o Corinthians buscando a vitória em casa, se aproximando do G6. O Botafogo, no entanto, chega em uma melhor fase, tem tem demonstrado, né, mais consistência do que o Corinthians. A expectativa é que o jogo seja um jogo tenso, bem disputado, com o Corinthians tendo um ligeiro favoritismo, o fato do jogo ser em casa e ter a necessidade de pontuar. Já que nas últimas 5 partidas em casa, perdeu apenas uma para o Ceará. E o Botafogo vem de uma vitória contra o Ceará e 2 empates, sem gols. O resultado mais possível para mim é o empate, uma vitória bem magra do Corinthians. Eu acredito que ambos marcam nesse jogo. Então não dou chance de SG. O Corinthians vencer é um jogo magro, um jogo de 2-1, né? Ou um jogo de 1-1. Não vejo aquele jogo muito pesado aí por parte do Corinthians. Então, mesmo o Corinthians jogando em casa, acho que algumas peças são interessantes. Mas para mim o Botafogo marca gols no Corinthians. O Corinthians tem levado gols praticamente em todos os jogos, né. Os outros jogos aí não são válidos para a rodada, né. Atlético e Flamengo são hoje, Grêmio e Palmeiras são hoje, e os 2 podem poupar ainda nos jogos de hoje, porque vão se poupar aí para o final da Libertadores. Então, existe sim possibilidade do Atlético vencer o Flamengo? Existe. Existe uma possibilidade do Grêmio sair aí com uma vitória ou com um empate contra o Palmeiras? Sim, existe também, tá? Por quê? Porque os 2 vão poupar. Certeza de poupar e os 2 estão jogando fora de casa, né? O Flamengo conseguiu um fôlego de 4 pontos à frente do Palmeiras.
Palmeiras sim tem que correr atrás de um resultado contra o Grêmio e rezar para o Flamengo perder o jogo. O Flamengo tem time para empatar com o Atlético em casa? Tem. Como o Palmeiras tem time para vencer o Grêmio também em casa, mas se empatar, praticamente fica decidido o campeonato. Se o Flamengo ganhar e o Palmeiras perder ou empatar, o campeonato está decidido hoje, na noite de hoje. Então agora vamos aí mostrar os times para vocês aí que a gente montou. É um time preliminar, tá? Com Caio Jorge, capitão, William José e Ryan, Matheus Pereira, Neymar e Garro, PH, Thiago Silva, Robert Renan do Vasco, Samuel Xavier. Vocês vão ver que eu dobrei 2 do Vasco e dobrei 2 do Fluminense por estar jogando em casa. Poderia ter dobrado os 2 do Cruzeiro? Poderia ter sim dobrado os 2 do Cruzeiro aí também, né? Um Vilalba, um Fabrício Bruno e um William, um Kaique Bruno e tal. Mas eu acho que o PH é uma boa dentro de casa, traz pontos bons aí. E dobrei o goleiro do Santos com o Juan. Tá? Para quê? Esse é um inicial. Os estudos vão ser feitos amanhã com mais calma, porque eu vou ter mais certeza dos jogadores que vão jogar. E aí sim apresentar na live de amanhã os meus top 10 aí e o desempenho dos top 10 da rodada passada. Valeu, pessoal. Até a próxima. Curtam o vídeo, não esqueçam de inscrever no canal. Deixe seu comentário, coloque lá qual foi a pontuação que vocês fizeram na rodada passada, tá? E deixa aquele like maroto aí. E até a próxima, se Deus quiser. O Fina Rádio Canal Brasil, aqui cê vai me dar. Com MC Mela, Chica